Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui nesta manhã para prestar esse culto ao Senhor, para poder, com a ajuda de Deus, transmitir a poderosa palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, reverendo Arnaldo Tavares de Lima, e a sua muito digna esposa, irmã Antônia Soares, e a toda a direção do Louvor e Palavra. Ao pessoal da comunicação, que Deus abençoe, meu companheiro que está aqui na retaguarda, o diácono Kennedy, Deus continue abençoando grandemente, e ao meu amigo que me sucederá, presbítero Edinaldo, que está aqui também à minha direita, e aos cantores que louvaram e agradeceram o nome de Jesus. Queridos, e a você, querido internauta de todo o Brasil, que está aí do outro lado esperando uma palavra da parte de Deus, e eu tenho convicção que Deus vai continuar falando com você nesta manhã. Deus já tem falado através das mensagens cantadas. Deus já tem falado através da palavra oficial. E Deus vai continuar falando com você nesta manhã. Livro do profeta Jeremias. Se você possui um exemplar da Bíblia Sagrada aí próximo de você e quiser fazer uso dele, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 4 até o versículo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Glórias a Deus. Capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Glória a Jesus. Está escrito assim, amados. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, observe-se, eu não sei falar, pois sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não diga, eu sou uma criança, pois tu irás, e todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, falarás. Não tenha medo de sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso de suas mãos e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Vem, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos,
para desarraigares, para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: eu vejo uma vara de uma amendoeira. Então me disse o Senhor: tu viste bem, porque irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E todos dizem amém. Queridos, o livro do profeta Jeremias, ele é o 24º livro da Bíblia Sagrada, e ele possui cerca de 52 capítulos e 1.364 versículos. É um livro extenso que possui cerca de 38.027 palavras. Seu ministério durou mais de 40 anos. E há quem diga que o profeta Jeremias, ele tem um ministério tão vasto que chega a ser até mais de 50 anos aproximadamente. O seu nome significa Jeová exalta, Jeová eleva. Mas esse profeta, ele vai sobreviver ao império de 5 reis que passaram na nação de Judá e de Israel. É bem verdade que Deus o chama ainda quando ele estava lá em Anatote, um vilarejo, uma pequena cidade próxima de Jerusalém, conhecida como interior, e ele vai até Anatote, cerca de 4,5 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e Deus vai atrás do profeta Jeremias, para que você entenda um pouco do que a nação estava passando. A nação estava passando por um período de apostasia espiritual. O povo havia dado as costas para Deus. A nação estava vivendo prosperamente. O povo estava bem por um lado, e no lado espiritual o povo havia dado as costas para Deus. Deus, preocupado com a sua nação, ele vai levantar um homem por nome de Jeremias, filho de sacerdote, e diz a Bíblia que ele vai a Anatote, e na casa de Iquias ele vai chamar um menino por nome de Jeremias. E o que eu acho interessante é que Deus estava tão preocupado com o povo, e esse profeta que Deus vai levantar, ele vai se tornar um ícone das Escrituras Sagradas. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque é o livro aonde dos profetas que mais se dirige o termo: então veio a mim a palavra do Senhor. Era um homem que Deus havia escolhido para manter o contato com ele. Deus escolheu Jeremias a dedo. E o que eu acho lindo é que no versículo de número 5, ele vai dizer a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei,
e te ordenei como profeta para as nações. Entenda, ele era filho de sacerdote. Sendo filho de sacerdote, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele estava com a criação para ser sacerdote. Segundo a história, vai dizer que Jeremias aqui, quando Deus o chama, aleluia, ele tinha aproximadamente entre 16 a 25 anos de idade. Não sabemos o detalhe da sua idade, mas era aproximadamente isso. E no versículo de número 6, o Senhor diz: então disse o Senhor Deus, observe, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Olha o que Jeremias vai dizer. Ele vai se justificar, ele vai se lamentar para Deus, dizendo ser ele uma criança. E quando nós lemos isso, parece que a gente entende que ele era apenas um menino, mas na verdade não era isso que ele estava dizendo. É porque, segundo a tradição, o judeu só se tornava adulto a partir dos 30 anos de idade. Então, sendo ele ainda um jovem, ele se considerava um menino. Aleluia. Mas o que eu acho interessante, aleluia, é que Deus vai chamar ele para ser profeta. Deus não chamou para ser sacerdote, Deus chamou para ser profeta. E sacerdote é diferente de profeta. O sacerdote, ele é um intercessor. O sacerdote, ele ouve do povo e leva para Deus. O profeta não. O profeta, ele ouve de Deus e leva para o povo. O sacerdote, ele escuta o povo e dá uma palavra de ânimo ao povo. O profeta não. O profeta ouve de Deus e se o povo quiser escutar, escute. Mas se o povo não quiser escutar, a palavra foi dita da boca do homem de Deus. Aleluia. Então Deus havia o chamado para ser profeta. Havia o chamado para ser o homem que Deus escolheu para profetizar no meio da nação de Judá. E é bem verdade que quando Jeremias se lamenta, dizendo, aleluia, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar. Deus vai logo falar com ele, dizendo, porém o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo a quem eu te ordenar, tu falarás, Jeremias. Olhe que Deus está ordenando, olhe que Deus está dizendo qual era a missão dele. Era para pregar, era para falar, não era para agradar, não era para ser ovacionado, não era para ser aplaudido, era somente para obedecer. E eu sinto, aleluia, em dizer que Jeremias, quando ouve isso, eu imagino, foi a voz audível de Deus no seu coração, e ele ouviu Deus dizendo, a quem eu te mandar tu irás, ou seja, tu vai ter que ir, porque quem está mandando sou eu, aleluia. Aquele que eu mandar tu falar, tu vai ter que falar, porque quem está mandando é maior do que aquele que vai ouvir a mensagem. Jeremias, quem está mandando é Deus, aleluia. Então nesta manhã eu já quero aplicar a primeira palavra da parte de Deus direcionada a você, aleluia. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você pregar,
Se Deus te colocou para louvar, louve, aleluia, porque quem te chamou se responsabiliza. Quem te chamou é maior do que os que vão te ouvir. Quem te chamou é quem ordena. Quem te chamou é quem manda. Quem te chamou é quem decreta. Quem te chamou é quem te levanta. Quem te chamou é quem te exalta. Quem te chamou é quem abate. Quem te chamou é quem eleva. Quem te chamou é fiel e não ouve conselho de seu ninguém. É Deus quem determina, é Deus quem quer, é Deus quem chama, aleluia. Eu gosto de Jeová porque nas suas de muitas qualidades que Ele tem, o nosso Deus, Ele é perito em escolher, Ele é diferente dos homens. Deus, Ele não tenta para ver se vai dar certo, Ele faz dar certo. Deus, Ele não olha o grau de estudo. Deus, Ele não olha a gramática do homem. Deus, Ele não olha se os olhos dele é verde, se é azul. Deus não olha a cor. Deus não olha se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Quando Deus quer alguém, Ele vai, levanta, e ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia. É difícil até de aceitar o chamado de Deus, mas é Deus quem quer. E se é Deus quem quer você, faça a obra dele. Não dê ouvido para A, não dê ouvido para B, não olhe para trás, muito menos se embarace olhando para cima. E quando tiver difícil, aleluia, olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Glória a Deus, aleluia. Então Deus havia escolhido esse homem, e ele vai se lamentar, aleluia, porque todo chamado se lamenta. E das muitas lamentações de Jeremias, parece com a minha lamentação e com a de todos que eu conheço. Ninguém quer ir, ninguém quer fazer, aleluia. E muitos até brigam para não ir, mas é Deus quem quer. E eu sinto em dizer que tem muitos internautas que talvez pararam a caminhada porque ouviram alguém, porque ouviram uma crítica, porque ouviram uma palavra de desordem. Deus está mandando a te dizer nesta manhã: foi eu quem te chamei, aleluia. Não depende de dar certo, quem faz dar certo é eu, aleluia. E Deus diz isso para Jeremias em poucas palavras, porque Deus diz assim, quando Jeremias diz: então disse o Senhor Deus, eu não sei falar. Jeremias dizendo: eu não passo de uma criança, aleluia. Versículo de número 7, Deus vai dizer o seguinte: porém o Senhor me disse, não digas que eu não sei falar, aleluia. Não digas que tu és uma criança, pois tu irás, e todos a quem eu te enviar, e tudo quanto eu te ordenar, tu vai falar, Jeremias. Ou seja, a ordem foi dada, é eu quem quero, aleluia. E Deus decretou, Deus escolheu, Deus predestinou Jeremias a ser profeta. Não dava mais para recuar, era a ordem do divino, era o divino quem queria, era o eterno quem havia chamado. Mas é do interiorzinho, mas é de lá mesmo que Deus quer. Mas eu moro numa casa pequena, é você mesmo que Deus quer. Mas eu não sei falar, pregador, mas Ele vai colocar a palavra na tua boca e vai te fazer falar.
Olha o que Deus disse para ele, aleluia: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta às nações. Aleluia. Ele vai se lamentar, mas Deus já conhecia. Ele vai tentar dar desculpa para Deus, mas Deus vai dar uma resposta a Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, antes que tu venha com a tua desculpa, eu tenho uma palavra de ordem para você. Eu te chamei, eu te santifiquei, eu te ordenei, aleluia, e te coloquei como profeta para as nações. Glória a Deus. Ele diz: eu não passo de uma criança. Ele estava dizendo: eu nem adulto sou, eu nem de maior sou, Jeová. A minha palavra não vai surtir efeito nos homens. Quando eu pregar, não vai ter crédito. E quem foi que disse que Deus está preocupado com os créditos dos homens? E quem foi que disse que nós, profetas de Deus, chamados de Deus, escolhidos de Deus, dependemos tão somente do feedback final do homem? Quem foi que disse? Irmãos, o ministério de um homem bem-sucedido, a primeira coisa que lhe faz ter esse êxito se chama obediência. Então, quando o homem se submete à obediência, ele terá sucesso na sua jornada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: porém o Senhor me disse, olha aqui, Deus vai dizer: eu não sou uma criança, eu sou uma criança, pois tu irás a todos que eu te enviar, e tudo quanto eu te ordenar, tu falarás. A ordem de Deus é: o que eu mandar você falar, você vai ter que falar. Aonde eu te colocar, você vai ter que ir. O que eu ordenar você a fazer, é para você fazer. E eu lhe pergunto nesta manhã, e já vou ser incisivo a você, querido internauta: por que você parou? Por que você não quer fazer mais? Por que você não quer, aleluia, seguir o teu chamado? E nesta manhã o Senhor te confronta dizendo: a quem eu te mandar, tu vai. Aonde eu te ordenar para ir, é para tu ir. Aleluia, glória a Deus. E assim que Deus ordenou a ele, aí Deus vai dizer no versículo de número 8: não tenha medo, aleluia, não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Oh, glórias a Jesus. É Deus quem dá o livramento, aleluia. É Deus quem se responsabiliza, é Deus quem envia, é Deus quem assina, é Deus quem decreta, é Deus quem determina, é Ele quem quer. Oh, aleluia. Não adianta você ficar moendo, lutando e dizendo: eu não vou, eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus está dizendo para você nesta manhã: muda de atitude. Ele te chamou, Ele te escolheu, aleluia. E você pode falar como Jeremias: mas eu nem sei falar, eu não passo de uma criança, aleluia. Aí Deus te responde dessa maneira: mas antes que tu saísse da tua madre, eu te santifiquei, aleluia. E antes que tu fosse formado no ventre, Ele te conheceu. Ou seja, Deus não está tentando com você para ver se vai dar certo. Deus vai fazer dar certo, aleluia. Deus não pegou você e tirou de lá do lamaçal do pecado, colocou na sua casa, que é a olaria dele, trabalhou
trabalhou em você, que era um barro sujo, aleluia, e lhe formou um vaso para você querer parar. Não, meu filho, você é vaso para carregar a especiaria de Jeová, você é vaso para carregar azeite, aleluia. Então aonde Deus te mandar, tu vai, aonde Deus mandar tu ir, tu vai, aonde Deus te ordenar, faça, o que Deus mandar você dizer, diga, aleluia. Ó Deus do Todo-Poderoso, aleluia. Vamos para o texto. Então o Senhor disse: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso de suas mãos e tocou a palavra na minha boca. E o Senhor me disse: observa que eu tenho colocado a minha palavra em tua boca. Glória a Deus. Aqui também é mais uma resposta de Deus acerca daquilo que Jeremias havia questionado. Olhe para o texto e você vai ver que Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. Oh, aleluia. Aí Deus disse: tu não sabe falar, mas eu coloco a palavra na tua boca. Oh, aleluia. É Deus quem quer, aleluia. Jeremias questiona, Jeremias diz que não tem condições, Jeremias diz que não sabe falar, e Deus está dizendo: olha, Jeremias, e vê, eu coloco as minhas palavras na tua boca, aleluia. Então você está dizendo: mas eu não sei pregar, e Deus está dizendo para você nesta manhã: sou eu que te faço pregar. Aí você está dizendo: eu não sei louvar, eu sou fraco no louvor, e Deus está dizendo: sou eu que coloco a minha palavra na tua boca, tu vai louvar, aleluia. Aí você tem um chamado de profeta, mas você não quer profetizar, você fica se prendendo, e Deus está dizendo: sou eu quem coloco a palavra na tua boca para profetizar. Ou seja, quem chama se responsabiliza, e quem se responsabiliza é aquele que envia, e aquele que ele envia, ele assina embaixo, porque palavra de Deus, segundo o próprio Jeremias, ele escreve no seu livro dizendo: é como martelo que bate, bate, bate e esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus, ela é fiel, ou seja, ela não volta atrás e nem volta sem colher o seu fruto. E Isaías, ele disse, aleluia, seca-se a erva. Isaías 49, ele disse: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. É Ele quem quer. O escritor aos Hebreus também disse que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, essa palavra é viva, essa palavra dá vida, essa palavra tem poder, essa palavra levanta. A palavra do eterno, ela não volta vazia. Eu não vejo nas escrituras nenhum momento em que a palavra do profeta é dirigida que ela não tinha êxito. Eu me lembro de Ezequiel, o profeta das visões de Deus, quando ele estava no vale de osso seco. Os ossos secos simbolizavam a nação de Israel, o povo de Deus, a saúde espiritual do povo. Mas Deus havia ordenado e dito: o que é que tu vês, Ezequiel? Aí ele disse: eu vejo um vale cheio de ossos. E Deus pergunta: poderão reviver estes ossos? Aleluia. Aí Deus, pela boca de Ezequiel, Ezequiel vai dizer: Senhor Deus, tu sabes. Aí veja o poder da palavra dele. Aleluia. Aí Deus brada do céu para Ezequiel dizendo: profeta
profetiza sobre estes ossos. E o que é que eu aprendo com isso? É que a palavra tem poder. Quem restaura o vale não é, aleluia, a oratória. Quem restaura o vale não é a gramática polida. Quem restaura o vale não é o conhecimento profundo. Quem restaura o vale é a palavra. Quem restaura o vale é a palavra. Quem dá vida a ossos secos é a palavra. Quem dá carne a ossos secos é a palavra. Quem dá nevo a osso seco é a palavra. É essa palavra, irmão, aleluia. É a palavra quem determina, é a palavra quem faz. Ou seja, a ordem é profetizar. Se o povo vai gostar ou não, meu filho, não é da tua conta. Você tem que só fazer o que Deus te ordenou. Então, se Deus te ordenou, fala. Se Deus te ordenou, profetiza. Se Deus te ordenou, prega. Se Deus te ordenou, louva. Aleluia. Não se preocupa com like. Não se preocupa com aplauso. Não se preocupa com aquilo se vai agradar a todos. Eu me lembro de Jesus, aleluia, quando João Batista estava para nascer, o anjo Gabriel me deu uma resposta que eu nunca tinha me reparado. No capítulo 1 de Lucas, é quando Deus, aleluia, pela boca de Gabriel, ele vai dizer: olha, mulher, o que vai nascer de ti, Isabel, ele é para a alegria de muitos, aleluia, e muitos se regozijarão no seu nascimento. E eu disse: meu Deus, o que isso quer dizer? E Deus bradou no meu coração dizendo, aleluia, que o nascimento de João foi para a alegria de muitos e não de todos. Ou seja, não se preocupe com a alegria de todos. Você tem que se preocupar em fazer o que Deus mandou, porque se a tua chamada é para a alegria de muitos, é para a alegria de muitos, mas não vai agradar a todos. Aleluia. Então faz o que Deus te mandou, levanta dessa cadeira, volta para a tua igreja, volta a cultuar, volta a fazer o que Deus te mandou. Se tu pregava, volta a pregar. Se tu louvava, volte a louvar. Se tu ensinava na escola dominical, se dedique aos estudos, mas não pare, não pare, não pare, porque a ordem de Deus é: prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Aleluia. Oh, aleluia. E eu gosto, glória a Jesus, porque Deus faz como Ele quer. E a Bíblia diz que o Senhor fez uso da sua mão e tocou na boca. Era Deus dizendo: tu não sabe, mas eu dou. O que tu não pode fazer, eu faço pela tua vida. Jeremias não para. Jeremias ainda continua questionando. E a Bíblia vai dizer que Deus vai falar. Versículo 10. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre, aleluia, os reinos. Para quê? Para desraigar. Olha o que Deus vai dizer para o profeta: eu te levantei para desraigar, eu te levantei para demolir, eu te levantei para destruir, aleluia, e para combater, aleluia, e para construir e para plantar. Ou seja, vai ter tempo que a palavra é de tirar, então fala o que Deus manda. Vai ter tempo que a palavra vai ser para destruir, então destrói as obras do maligno, aleluia, porque Deus nos chamou para destruir as obras de Satanás neste mundo. Vai ter momento que a palavra é para demolir, e vai demolir, vai demolir as obras de Satanás. Aleluia. Vai ter tempo que a palavra do Senhor na tua boca vai ser para combater. Aleluia. Combate aqueles que vão de encontro a esta palavra. Aleluia. Mas Deus também disse a Jeremias: vai que
palavra na tua boca vai construir, aleluia, ou seja, edificar vidas espirituais. Parece que não surte efeito, irmão, mas essa palavra tem endereço certo, aleluia. Eu não consigo ver quem está do outro lado, mas o meu coração e o Espírito Santo de Deus que usa a minha vida nesta manhã, ele me fala com convicção que tem gente aí do outro lado que está recebendo, aleluia, que tem gente aí do outro lado que estava desanimado, e o Senhor está dizendo: se anima, se alegra, faz a minha obra e não para, porque eu te chamei para edificar, eu te chamei para pregar, eu te chamei para louvar, e não olhe para trás. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer, versículo de número 11: e veio a palavra do Senhor a ele mais uma vez, dizendo: Jeremias, o que tu vês? Eita. Aí ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Oh, aleluia. E o Senhor vai dizer: viste bem, porque eu velo para a minha palavra para cumprir. Oh, aleluia. Queridos, aqui não é apenas uma palavra ao vento. Quando Deus diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele estava se referindo a algo chamado, a algo profundo que a amendoeira nos ensina. A primeira coisa que você tem que entender é que dentro da nação de Israel, muitas árvores têm o seu significado. A videira, ela tem o seu significado. A oliveira também tem o seu significado dentro da nação de Israel. Mas a amendoeira também tem o seu significado. A amendoeira, para quem não sabe, era uma árvore que ela chegava até 8 metros de altura. Aleluia. E ela é da família da persegueira. E é bem verdade, queridos, que ela se assemelha muito com essa árvore. Mas a amendoeira na Bíblia, ela tem um significado. Porque quando nós olhamos para a amendoeira, que no hebraico significa shoked, que significa vigilante, ou seja, o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que esta árvore, aleluia, ela tem um profundo significado. Ou seja, se nós se atentarmos para a amendoeira, a gente vai ver que em Gênesis no capítulo 30 e versículo 37, quando Jacó, ele manda, aleluia, à frente do rebanho, ele manda que leve a amendoeira, que fazia parte das maiores iguarias da terra. Em Gênesis 43, 11, a gente vai ver que Jacó enviou para os seus filhos lá no Egito, aleluia. Em Números 17, no versículo 8, a gente vai ver que Deus havia dado uma ordem: a vara que florescesse, aleluia, era a vara que significava acerca do chamado e daquele que Deus havia escolhido. E qual era a vara? Era a vara de amendoeira. Ou seja, se nós se atentarmos para a vara de amendoeira, queridos e amados irmãos, nós vamos entender que o significado da sua palavra, além de ser vigilante, ela tem na sua raiz o significado de vela. É por isso que Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, a amendoeira é a primeira planta a florescer após o inverno. Ou seja, o inverno vem, seca ela fica sequinha, e parece
que ela morreu. Olha como a amendoeira parece com a gente. No inverno ela fica sem folha, no inverno ela fica toda seca, no inverno parece que ela está morta. Quando você olha para uma amendoeira no inverno de Israel, você olha para ela e vê ela sem folha. Você pensa que ela está morta, mas ela está viva. Ela está só passando por um processo, aleluia. Mas antes do inverno acabar, ou seja, quando começa a primavera, aleluia, ela já começa a florescer. Ou seja, o que era que Deus estava dizendo? Olha, Jeremias, está vendo essa vara? Aleluia, tu viste bem, porque assim como a amendoeira não falha no seu floresço, assim como a amendoeira não falha em gerar frutos, assim como a amendoeira não falha em florescer, tu sabe que a primeira árvore, Jeremias, era Deus dizendo assim: olha, Jeremias, tu sabe que a primeira árvore a florescer depois do inverno, quando começa a primavera, não é a oliveira, aleluia, não é, aleluia, não é a videira, é a amendoeira, aleluia. E Deus estava dizendo essa grande verdade: Jeremias, a minha palavra é como a amendoeira, ela não falha, se eu disse, vai se cumprir. A minha palavra, ela não erra, vai se cumprir. A minha palavra, ela nem se atrasa e nem chega depois, ela tem um tempo certo para brotar. Parece com a nossa vida, e tem crente nesta manhã que está com uma vara de amendoeira, está sequinho, olha para ele e não vê mais folha, não vê fruto, não vê nada, só vê o galho dentro da terra. E Deus está te dizendo nesta manhã: não se preocupa, meu filho, o inverno vai passar, o inverno vai passar e você vai voltar a dar fruto. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não se preocupe, porque antes do inverno acabar, Deus vai fazer você gerar fruto. O inverno não é para te matar, o inverno não é para você parar, o inverno não é para você olhar para trás, o inverno não é para você deixar os caminhos, o inverno não é para você ficar despercebido, o inverno é para você continuar. Vai florescer a amendoeira, aleluia. Pode até parecer que está morta, mas tem raiz. Pode até parecer que não vai dar nada, mas tu vai florescer e o nome de Jesus vai ser glorificado. O inverno vai passar, e quando o inverno passa, a amendoeira floresce. O que isso quer dizer, querido? Parece que está sem vida, porque o inverno levou suas folhas, o inverno leva os seus frutos. Mas Deus estava dizendo a Jeremias: tu sabes que a amendoeira não falha. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo plantas que são citadas que falham. E eu quero dizer aqui que a oliveira, quando ela vai dar fruto, ela mente. Há fruto nela que você pega dela e ela não produz o óleo. Foi por isso que Abacuque disse: ainda que haja falta de vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, e falte vaca nos currais. Ou seja, ele estava falando acerca do fruto da oliveira que saía e não tinha o seu produto. E aí os agricultores dizem que o fruto mentiu. Ele apareceu, ele nasceu, mas não gerou, não deu para o seu propósito. Mas a amendoeira não é assim, aleluia. A amendoeira, ela não falha.
Se Deus falou que vai florescer, vai florescer. Ele vela em cumprir. Deus está dizendo para você: eu cumpro o que eu falo, eu cumpro o que eu determino. O que eu digo para você vai ter que se cumprir. Então, do mesmo jeito, Jeremias, que você está olhando para a amendoeira, ou seja, Deus estava dizendo: a oliveira e a videira podem até mentir, meu filho, mas a amendoeira não mente. Números 23:19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não faria, ou prometia a Deus e não cumpriria? Nós vamos ver em Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela não falha, ela não falha. A gente vai ver em Mateus 24:35, pela boca de Jesus, ele dizendo: passarão os céus e passarão a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Não vai passar sem que se cumpra, não vai passar sem que eu faça aquilo que eu prometi, não vai passar sem que eu decrete, sem que eu assine, sem que aconteça aquilo que eu determinei para a tua vida. Tem que acreditar. O que é que Deus está me dizendo nesta manhã com esta palavra? Tem que acreditar. Não pode duvidar. Creia na palavra, porque ela é fiel. E com esta palavra, queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus. Porque eu não sei o inverno que você está passando. Eu não sei a luta que você tem enfrentado. Eu não sei a peleja que você anda passando. Se é na vida sentimental, se é na vida espiritual, se é na vida financeira. Mas a palavra de ordem para você é: então disse o Senhor, aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que tu vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo para a minha palavra para cumprir. Ou seja, o que é que Deus está dizendo nesta manhã? O inverno vai passar e a primavera vai chegar. Aleluia. Ela é a primeira árvore a dar fruto. Ou seja, a amendoeira, ela não falha. E Deus estava dizendo: assim como a amendoeira não falha, seja o tempo, seja a estação que for, na estação própria ela dá o seu fruto. Assim é a minha palavra. Não desista, não pare de lutar, não desista da sua chamada. Aleluia. Seja como a amendoeira, fique nos pés de Deus, porque vai se cumprir o que Deus prometeu. Aleluia. Deus está dizendo para você que Ele é aquele que vigia, Ele é aquele que vela, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que se antecipa, Ele é aquele que vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Então, nesta manhã, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, coloque aí no chat: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero continuar firme nas promessas de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus falou nesta manhã, e Deus vai velar pela sua palavra. Quando você pensa que Deus está fora do cerco, Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. Quando você pensa que parece que não vai dar certo, Deus diz para você nessa manhã: eu faço dar certo. Eu sou o Deus que velo para a minha palavra para cumprir. Então, nesta manhã eu agradeço esta rica oportunidade, no nome de Jesus Cristo, e quero dizer a você, querido internauta, entregue sua vida a Jesus, entregue a sua vida, creia nesta palavra, aleluia, acredite no chamado de Deus, acredite no que Deus tem falado, porque você é um escolhido de Deus para a última hora. Deus abençoe, no nome de Jesus.